Stephanie Brown, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Agradeço muito a sua presença. E já começo perguntando, Stephanie, o seguinte: o pior cenário na Venezuela, ele se confirma. Qual é o pior cenário? O pior cenário era Maduro ter sido eleito, supostamente eleito, sem a chancela de boa parte dos países, de países democráticos. Isso de fato aconteceu. Só que, para piorar toda essa situação, essa não chancela, esse rechaço em relação a países democráticos, em relação a essa eleição venezuelana, ainda tem uma onda de violência que escala de uma maneira muito grave. Não só em relação ao número de mortes, o que por si só já é gravíssimo, mas também em relação aos próprios atos do próprio governo, em relação a prisões de opositores e tudo que a gente está tendo notícia em relação à Venezuela. Eu queria que você, a partir desse cenário, que não é um cenário fácil, estabelecesse o que você vê como pesquisadora, como observadora da Venezuela neste momento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Léo, e a todos que estão assistindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando hoje com vocês. De fato, esse cenário que nós estamos observando nesse pós-eleitoral na Venezuela está sendo um cenário bastante complicado, né? Como você mencionou, a escalada, né, de violência tem sido bastante progressiva. Já há relatos de mortes e detenções de vários manifestantes. E o próprio governo, né, sobre a figura do Maduro, já mencionou sobre essas detenções, e ele usa isso como sendo algo positivo, né, como o governo estão combatendo essas manifestações que seriam algo que não agrada, né, o lado do governo, e ele taxa essas pessoas, né, as caracteriza como sendo fascistas, pessoas que estão buscando ali por uma onda de ódio e tudo mais. E isso é bastante complicado, né? Eu vejo que isso é uma forma que o governo está tendo, está testando, né, uma atuação perante a oposição, para ver como a oposição vai se portar frente a isso. Se o candidato, né, que foi o seu grande concorrente, o Gonçalves Urrutia, se ele desistiria desse posicionamento que ele tem adotado nos últimos dias, de que ele foi o vencedor, né? Ele tem, inclusive, se autodeclarado como presidente do país, porque, segundo ele, e também segundo a grande líder da oposição, a Maria Corina Machado, ele foi o grande eleito, né? Eles disponibilizaram num site público na internet o que seriam as atas que eles tiveram acesso, e nessas atas eles mostram que o Urrutia teria saído, né, como vencedor. Mas o Conselho Nacional Eleitoral na Venezuela não tutela essas atas que foram disponibilizadas pela oposição, e eles taxam isso como uma tentativa de fraude por parte da Plataforma Unitária Democrática. E então eu vejo que o Maduro, ao estar, né, promovendo essa onda de detenções, de prisões de pessoas que são favoráveis ao governo, e também de pessoas que trabalham com os membros ali do governo, né, como uma forma de tentar causar medo e de buscar, né, por uma dissipação desse poder, dessa onda e da oposição. Muito bem. Stephanie, do ponto de vista do governo brasileiro, do governo Lula. O governo Lula fez uma nota com a Colômbia e com o México. Em determinado momento, nas entrelinhas da nota, mas de forma clara, o governo brasileiro, colombiano e mexicano mostram claramente que a eleição da Venezuela está sob suspeita, porque pede-se a ata. Se está se pedindo ata de um processo de votação para se confirmar o resultado, é claro que existe uma suspeita em relação a isso. Então, aquela nota não é uma nota fria, uma nota qualquer. Não, é uma nota contundente.
governo brasileiro mais o México, mais a Colômbia, deixam claro que não confiam no resultado estabelecido por Maduro. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro, a eleição foi domingo retrasado, depois de mais de 9 dias, se encaminhando para 10 dias, não tomou uma posição se chancela ou se rechaça essa eleição de Maduro, essa suposta eleição de Maduro. Cada vez mais uma eleição fraudada, porque se você não consegue mostrar as atas de votação, é uma eleição que cada vez se caminha para uma eleição melada, vamos dizer assim, usando um bom português. A questão é, a posição do governo brasileiro, neste momento, é de uma tentativa de diálogo, porque se avalia entre os integrantes do governo que essa convulsão social ela pode se agravar, né? Tendo em vista também que se não dá para fazer uma comparação entre o governo Maduro e a oposição, afinal de contas Maduro tem a força dos militares, tem a força policial, tem a força do judiciário, tem a força do Ministério Público, não se pode desconsiderar que a forma de fazer política da oposição também é uma forma de fazer política agressiva. Eu queria que você avaliasse, do ponto de vista dessa posição diplomática do Brasil, como o Brasil está se posicionando e que, a partir das informações que a gente tem e a partir do que você estuda da Venezuela, o que essa posição hoje pode nos levar em relação à diplomacia brasileira. Bem, o grande medo, em primeiro lugar, né, o grande medo devido a essa demora para divulgar todas as atas, né, de todas as sessões eleitorais da Venezuela, reside no fato justamente de que, né, pelo período de tempo, pode ser que tenha sido adulterado de alguma maneira os resultados quando eles forem finalmente apresentados. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem usado isso meio que como uma moeda de barganha, né, uma moeda de troca, justamente se aproveitando um pouco desse cenário em que há uma tentativa, né, de diálogo, de mediação, de negociações, liderada pelo Brasil, pela Colômbia e pelo México, e eles têm condicionado, né, a divulgação pública dessas atas justamente devido a essas negociações internas, né, o que está acontecendo ali internamente. Então, é complicado, o Brasil está numa situação bastante difícil, principalmente porque há, né, muita cobrança, uma cobrança que vem muito forte em âmbito doméstico aqui no nosso país, mas também é uma cobrança internacional, apesar de que os últimos movimentos, né, em relação aos Estados Unidos e a posição do Brasil têm sido movimentos de concordância. Ontem o Departamento de Estado dos Estados Unidos lançou uma nota afirmando que está negociando, está conversando com esse G3, né, chamado G3, que é o grupo de países formado pelo Brasil, pelo México e pela Colômbia, e que tem buscado, juntamente desses players internacionais, negociar ali entre o governo e a oposição para que a situação na Venezuela não se torne ainda mais complicada, né? Que não se chegue a um colapso nessa situação doméstica lá no país. Então, o Brasil, a meu ver, está atuando de uma maneira bastante contundente e está avançando, né, de acordo também com o que o cenário permite. É uma situação difícil, que é difícil dizer, né, o que se deve fazer, mas eu acredito que o Brasil tem atuado, sim, de uma maneira acertada, porque justamente por ser algo muito delicado, por envolver diversos fatores ali dentro da Venezuela, mas principalmente o fator humanitário, né, a questão
da qualidade de vida das pessoas e também a questão migratória que pode acabar decorrendo de toda essa situação, o Brasil tem atuado com essa cautela e buscando, né, que a situação se resolva de uma maneira que não piore essa situação da crise venezuelana, que é uma crise que vem já de vários anos e que nos últimos anos, né, inclusive, estava passando por um período de melhores. Diversos migrantes retornaram para o país, a situação econômica estava melhorando progressivamente, né? Hoje, inclusive, a Venezuela não é mais o país com a maior inflação na nossa América Latina, né? Ela já abandonou esse posto e conseguiu recuperar um pouco daquele caos econômico no qual se encontrava. Mas a depender de como vai ficar essa situação agora nesse cenário pós-eleitoral, se poderia ser revertido, né? A situação poderia se agravar novamente e não sabemos muito bem o que poderia, né, acontecer, mas imaginamos um cenário assim bastante negativo e de piora nas condições da qualidade de vida das pessoas, né, do povo venezuelano. Então, o Brasil, né, e esses outros países, ao atuarem em conjunto, buscando por uma negociação, estão visando, né, também essa pauta, né, pensando muito, claro, na questão migratória e também na importância de se ter uma estabilidade política na região. Eu acho que essa é a grande chave que esses países têm buscado e, enfim, vamos ver, né, os cenários aí, os próximos capítulos dessa situação, mas o Brasil está atuando de uma maneira que faz sentido, que é contundente com todo esse cenário. Muito bem. Stephanie, só uma última questão aqui. O pior momento, o pior cenário para uma direita global, para a direita global, e aí imaginando aí todos esses regimes de direita mais extremistas, tanto na América Latina, passando pelos Estados Unidos, como, por exemplo, um candidato como Donald Trump, que é mais do que um candidato de direita, se aproximando em vários momentos de uma direita global e de uma direita mais efetiva no sentido de um radicalismo de direita, né, atuando em vários momentos com informações falsas, num bombardeio de informações falsas, passando também aí por uma direita mais extrema na Europa. Pior cenário para essa direita, inclusive também a direita brasileira, é quando se tem regimes de esquerda que são regimes de esquerda moderados, né? Como a gente vê em vários países e quando a gente vê em determinados momentos pautas que se estabelecem a partir da economia e não pautas necessariamente que busquem o identitarismo por buscar o identitarismo fácil. Não, então, nesse momento, esse tipo de cenário, tipo de governo é o pior para a direita global, porque não se pode se atacar de forma efetiva essa esquerda, do ponto de vista da direita. No caso de Maduro, é muito mais fácil para uma direita globalizada fazer um ataque a regimes de esquerda e que se tenha um lastro global, um lastro internacional, um lastro em vários países, inclusive no Brasil. A gente vê o quanto a eleição venezuelana ela tem energizado redes e tem energizado a direita brasileira, a direita até mais radical. Eu queria saber de você, que estuda relações internacionais e estuda efetivamente movimentos de direita, né, o que essa eleição de Maduro, sob suspeita, essa onda de violência na Venezuela, né, e essa dificuldade que a gente tem, inclusive do ponto de vista econômico, como você bem falou aqui, com essas migrações, elas fortalecem um discurso de uma direita global. Efetivamente,
acaba que essa situação na Venezuela ela serve como uma munição, né, argumentativa para esses grupos de direita, tanto no Brasil mesmo, quanto em vários países ao redor do mundo, né, porque de fato a Venezuela é um tema que há anos é mobilizado em campanhas presidenciais, em campanhas a nível local também, em diversos países ao redor do mundo, não apenas aqui no Brasil, né? É um tema que ele é sempre levantado de alguma forma e que é sempre tenta-se, né, sempre levá-lo para um lado mais pejorativo. Isso é assim desde a ascensão de Hugo Chávez, em 98, e depois com as medidas que foram sendo tomadas pelo governo Maduro, isso se tornou cada vez mais latente e cada vez mais sendo levado de uma forma negativa mesmo. Então, acaba que esses últimos acontecimentos, né, nessa última eleição venezuelana, estão dando mais munição para essa direita internacional, que reforça seus argumentos e a sua ideia de que a esquerda, o socialismo, enfim, o comunismo, são coisas negativas que devem ser acabadas, devem ser extintas, devem ser tiradas do poder. Então, de fato, né, ao promover esse tipo de atitudes, o Maduro acaba reforçando isso, mas isso não parece ser algo que o impacte de alguma maneira, né, que o importe, porque para o líder, né, para o líder Maduro, enquanto presidente ali, o que de fato importa nesse momento é dar continuidade nesse projeto de poder e na Revolução Bolivariana, que é algo que desde a eleição do Chávez foi posto como uma ideologia para a Venezuela e que desde então, né, acredita-se que é o melhor caminho a ser seguido para esse país, para a Venezuela, né, uma Venezuela detentora do petróleo e que tem essa grande riqueza em suas mãos. Então, o Maduro enxerga que é preciso manter isso no poder, porque caso essa direita ela retome, né, o neoliberalismo ele volte a figurar na vida política do país, as condições seriam ainda piores, né? Isso que ele argumenta e que os seus apoiadores acreditam também. Então, ao mesmo tempo, né, que sim, é um cenário complicado por conta dessa munição que a direita internacional acaba tendo, a lógica por parte do governo na Venezuela é essa, de que é o contrário, né, de que se a direita ali ela entra no poder novamente, o país vai colapsar de vez, né, vai voltar àquele cenário pré-Chávez, em que havia uma grande crise econômica também, e tudo mais. E ele acredita que, de fato, é a Revolução Bolivariana, é o seu projeto de poder, né? Hoje em dia podemos falar no madurismo, não mais apenas no chavismo. Então, é esse projeto de poder que pode salvar a Venezuela. Muito bem. Stephanie, muito obrigado. Stephanie Brown com a gente aqui, pesquisadora da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Forte abraço e até a próxima. Espero encontrá-la aqui em breve no Poder Expresso. Muito obrigada, Léo. Até a próxima. Também espero retornar.